quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Lucas 6, 31. Muito bom dia para você que está voltando do feriado, aí Dia das Crianças, de como que foi o seu feriado, já conta pra gente aí. Hoje nós temos um tema que com certeza, eu sempre falo isso, né, mas vai falar com você porque vai falar comigo, vai falar com todo mundo. Procrastinação. Você tem esse problema? Você sofre com isso? Vai contando pra gente, vai falando aí, daqui a pouco tem enquete também. E hoje nós vamos falar sobre isso. E conta como está a temperatura na sua cidade, de onde você está falando, que a gente quer conversar, nós queremos nos comunicar com você. E quero me comunicar também com meu amigo Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. Bom dia a todo o pessoal de casa. Vocês estavam com saudade da gente? Ontem não teve um EPP, mas a programação foi abençoada, tinha muita gente. Já quero agradecer quem está aqui hoje com a gente. Ó. A Ruth, que está todo dia, a Rita. Um abraço para o Carlos Eduardo. Vamos começar essa manhã juntos. E para a gente começar essa manhã juntos, já quero indicar para vocês falar um pouquinho sobre os nossos stories que edificam, né? A gente dá uma andadinha lá, dá uma rodada pelo Instagram e vê o que tem de coisa boa que deve ser mostrada, né? Então, para a gente começar com nossos stories que edificam, pode colocar aí na tela essa frase do pastor Thiago Cavaco, ele repostou, né? Postou no Instagram o tweet dele, ó, todas as redes se conversando aí. Cristo, isso entre o que ele já estava falando lá, né? Mas a gente pegou só esse trechinho. Cristo é a mensagem de Deus e meio como ele nos chega. O produto e o processo, the media and the message. Aqui, ó, mandei um Joel Santana aqui falando. Somos obcecados pela Bíblia porque é a consequência de entendermos que tão importante como quem Deus é o modo como ele é, revelando-se homem em Cristo, a palavra feita pessoa. E aí ele também você entra lá você que tem Instagram, né? Começa a seguir o pastor Thiago Cavaco, pastor português, muito abençoado, que também fala bastante um pouquinho sobre essa questão do que a gente vai falar hoje. Ele fala sobre a preguiça. E o nosso programa está especial, né, Lídia? Hoje tá demais. Muito mesmo. Eu sou suspeita porque esse tema é algo que todo dia a gente tem que lidar com ele. Mas antes, quero dar dica de música para você. A música escolhida de hoje. Vamos lá para a nossa vinheta. Toca na Rádio Pinheiros a música Despreocupado, do Felipe Valente, que fala um trechinho dela fala assim, ó. Quanto tempo eu pedi para ver, quantas noites eu sonhei você, em tantos amores que me dei, eu só procurei você. E então você me apareceu em livros que eu li, num menino que sorriu para mim e que me deu a mão, pedindo para brincar e correr sem medo de cair. Tão despreocupado me tornei, mesmo quando eu te detestei. Lá no fundo só queria ter teus braços, abraços que me deu enquanto eu rejeitei. Música linda do Felipe Valente, a dica de música chamada Despreocupado, que toca na Rádio Pinheiros. Se não baixou o aplicativo, baixa aí gratuitamente no Google Play ou Apple Store. Essa é a nossa dica especial de música para você hoje, terça-feira, dia 13 de outubro. É isso mesmo, dica aí para você já começar o dia com música. E para a gente começar conversando, eu quero saber na nossa enquete do dia, essa aí você tem que ser sincera, hein? Eu quero que vocês respondam. Você tem mania de adiar compromissos? Fala a verdade, vai, vamos ser sinceros aqui. Você é daquele que pensa assim, não, vamos deixar... Não, pô, mês que vem a gente resolve. Tá muito em cima, vamos ano que vem, você é desses. Vai conversando aí, tem que entregar tal coisa, mas dá para fazer na semana que vem. Conta pra gente alguma experiência, o que você tem com isso, né? Porque hoje nós vamos falar, ó, é difícil de falar o nome, hein? Mas é o nosso trava-línguas, nosso tema hoje, que tá bem especial. Procrastinação. Então, coloca aí se você tem a mania de adiar compromisso. E para falar com a gente, alguém muito querido da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros, já fizemos alguns programas juntos e é sempre muito bom ouvir o que o pastor Robert Fonseca Mota tem a nos trazer de conteúdo relevante, principalmente hoje falando de procrastinação. Para quem não conhece, a primeira vez aqui no nosso canal, o pastor Robert é pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana da Lapa, formado no Instituto Bíblico Eduardo Lani e no Seminário José Manuel da Conceição.
pós-graduando em Neurociência e Psicologia Aplicada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, esposo da Priscila Souza e pai da Helena e Laís. É um currículo, hein, gente? Muito bom dia, pastor. Bom dia, Lídia. Bom dia, Pedro. Bom dia, é uma pastor. alegria poder estar mais uma vez com vocês nesse programa que edifica as nossas vidas. Estudar sobre temas para poder compartilhar com o povo, primeiramente nos ajuda a entender quem nós somos, para depois também ajudar os outros. Então é muito bom. Eu agradeço muito pela oportunidade mais uma vez. Pastor, Nós que agradecemos, pastor. para começar um papo muito legal, queria saber, essa entrevista é muito boa, se a gente pode deixar para fazer daqui a pouquinho. Tô brincando. Sem problema. Tomei um susto, Pedro. Ele tá Eu demais, tô né? acostumada. Quando eu penso que eu me acostumo, ele vem com uma nova. Ele tá demais. Ele faz cara de sério ainda. É verdade. Mas para a gente começar então, pastor, o que é a procrastinação, né? Tem a ver com a preguiça? É isso mesmo que eu tentei fazer encenação horrível aqui? Se eu cair. Aquele ditado, né? Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. É um nome bonito dado para uma realidade que nós fazemos sempre de adiar. Procrastinação é apenas algo que eu faço em adiar compromissos, né? Como foi colocado já na tela, é adiar compromissos. Infelizmente, nós, como pessoas emocionais, afetivas, nós temos a tendência de não focar naquilo que é necessário e se abrir para aquilo que é desnecessário. E com isso a gente se perde. Então, entender o que é a procrastinação e como lidar com ela é muito importante nessa fase que nós estamos vivendo, principalmente nesse período difícil, né, da quarentena que ainda está assolando a vida de muitas pessoas. Mas, em resumo, procrastinação é adiar um compromisso, é deixar para depois esse compromisso. E se tem a ver com preguiça? Sim, tem a ver com preguiça, mas não é por conta da preguiça que eu vou procrastinar apenas. Isso tem a ver também com diversos outros fatores, ansiedade, né? Uma pessoa que não consegue se encontrar, pessoa que tem medo, pessoa que tem diversas outras dificuldades emocionais, podem também procrastinar em seus compromissos. Então não está ligado necessariamente apenas à preguiça, mas a preguiça chama a procrastinação. Mas nós precisamos pensar no todo, até para ajudar uma pessoa que tem essa dificuldade. Então, o resumo seria isso. Ô pastor, e por que a gente, a pergunta que não quer calar, né? Por que a gente procrastina com tanta frequência? Então, o porquê acho que todo mundo quer saber, né? Entender o porquê ajuda a gente encontrar as dificuldades e tratar as dificuldades. Então, a gente já traz esperança dizendo que, sim, nós temos como ajudar uma pessoa que tem esse hábito já em sua vida. Mas o porquê nós procrastinamos tem a ver com as nossas, como eu falei anteriormente, tem a ver com as nossas emoções. Então, tudo está ligado a esse aspecto afetivo do homem e da mulher. Então, nós precisamos entender isso, olhando para a fonte, que é, a gente sempre fala isso, né? A fonte é o coração, né? É onde Deus mostra na Escritura que o homem ele é controlado por esse local e as nossas emoções parte disso, parte do nosso coração. Então, entender, né, o coração nos faz compreender o porquê. E essa procrastinação ela acontece de forma corriqueira na vida das pessoas, porque aqueles pequenos momentos que eu falei, depois eu faço. Depois eu termino. Eu acabei fazendo isso como uma rotina, um hábito. E esse hábito desenvolvido é difícil ser deixado. Mas uma das coisas que nós fazemos muito é que nós queremos trabalhar com o tempo. Só que nós esquecemos que nós não somos dono do tempo. Então, acontece aí de alguém nos dar uma tarefa e nós temos um tempo longo para cumprir essa tarefa. Mas às vezes essa tarefa é dada com esse tempo longo justamente porque ela é difícil. Então, eu falo, olha, eu preciso aprender um pouco mais para fazer. E aí eu tento encontrar o melhor momento para fazer. Só que, como o tempo não está ao meu favor, eu não consigo encontrar esse melhor momento, eu não corro atrás para poder aprender, logo quando eu vejo, eu estou diante do momento de entregar a atividade, e aí o tempo que achávamos que trabalhávamos ao nosso favor,
depois vai trabalhar totalmente contra. Já percebeu que quando você tem uma coisa para entregar, deixa para a última hora, tudo de ruim acontece? Sim. Então é isso. Então nós confiamos muito em nós mesmos. Eu acho que isso já é um ponto para a gente entender o porquê. Se nós pararmos de confiar em nós e confiar no Senhor, que nos capacita a realizar as nossas atividades, eu vou entender que eu preciso, então, assumir e fazer. E aprender fazendo, mesmo que não saia perfeito. E aí é o ponto, tem pessoas que são perfeccionistas. Pessoas que são perfeccionistas também têm muita dificuldade em conseguir realizar as suas tarefas. Por quê? Porque ela também procura uma perfeição enquanto faz, só que quando ela não vai encontrando a perfeição, ela vai se ver aí com o tempo, né, curto, o tempo indo embora, e ela não conseguindo entregar, e aí vem as frustrações e tudo mais. Então, o porquê que nós procrastinamos constantemente tem a ver com as nossas emoções, o que está ligado direto ao nosso coração. Então, se a gente caminhar nessa linha, a gente vai conseguir entender um pouquinho do porquê. Tem muita coisa, então, muitos motivos que levam a isso, né, pastor? Até falar para o pessoal aí que está nos acompanhando, você que tá vendo a nossa enquete do dia, achei bem legal que a Joyce colocou aqui, ó. Procure listar as coisas que preciso fazer, mas há dias difíceis. Quem nunca, né, virou uma noite para entregar um trabalho, uma lição, alguma coisa, né? E tem uma coisa também que é interessante, há pesquisas que comprovam que o brasileiro tem o costume de procrastinar, é uma característica do brasileiro, é cultural também, pastor? Olha, eu acho que é perigoso a gente dizer que isso seria cultural. Tá. Porque isso tem a ver se tem a ver com as nossas emoções, isso tem a ver com o nosso coração. Tendo a ver com o nosso coração, isso tem que ser tratado no homem como um todo. Então eu não posso culpar a cultura para dizer que eu faço isso por conta dela. É complicado, né? Isso tem a ver com Gênesis 3, isso tem a ver com o pecado, isso tem a ver com lá atrás. Isso, muita gente fala, né? Isso é mal do brasileiro, deixa para a última hora as coisas, né? Aí você vê aquelas filas, né? Quando a pessoa poderia ter feito isso antes. Mas eu acho que isso não é o mal do brasileiro apenas, isso é o mal do ser humano, pecador. Isso é o mal do ser humano. Pastor, então é pecado a procrastinação? Sim, é pecado. Isso é importante nós destacarmos porque, como nós já falamos antes, né? Isso tem a ver com a emoção, isso tem a ver com o nosso coração e isso, de fato, é pecado. Por quê? Porque, muitas das vezes, nós queremos confiar em nossos próprios méritos no realizar. E, com isso, nós encontramos, às vezes, momentos difíceis, né? Como a pessoa que você citou. Faz uma lista das coisas que tem que fazer, né? Agenda o dia, e aí ela se vê durante o dia tendo dificuldade de realizar tudo aquilo que ela agendou. Só que ela está tão presa a essa questão de realizar toda a agenda, que quando chega no final do dia e ela vê que não conseguiu, aquilo traz uma frustração tão grande. E essa reação de frustração está ligada ao pecado. Por quê? Porque ela confiou demais naquilo que ela planejou. Mas a Escritura vai dizer que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Tiago vai nos ensinar que, olha, o homem planeja, né? O que será amanhã e tudo mais. No entanto, se eu não fizer de acordo com a vontade de Deus, eu não vou conseguir aquilo que eu tanto almejo. E mesmo que durante essa caminhada eu tenha as dificuldades, eu preciso entender que eu não sou perfeito no realizar. Eu não sou perfeito em fazer isso. Então, de fato, uma coisa ou outra vai sair fora daquilo que eu queria que fizesse, que acontecesse como perfeito. Mas eu não posso me frustrar com isso. Eu preciso olhar e aprender com aquilo que não deu certo e falar, o que eu posso mudar para amanhã? E mudar. Mas nós temos muita dificuldade em parar, reconhecer e mudar. Por quê? Porque nós somos pessoas que querem ter o autocontrole, tem pessoas que trabalham muito com a autocomiseração, então acham que não têm condições de fazer porque não são perfeitas ao fazer aquelas atividades. Então, vejam,
todas essas coisas, né, vão apontar para um problema já existente na vida da pessoa. Então, a pessoa que é muito ansiosa, você dá uma tarefa para ela, ela se vê perdida. Olha, eu tenho que fazer essa tarefa, mas tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo. Então, sem antes conhecer a tarefa, o que ela vai fazer? Ela já vai se ver desesperada. Não, eu não vou conseguir, não, eu não tenho capacidade de fazer. Nossa, eu tenho essa outra coisa para fazer, e agora? Então, ela nem sentou para analisar aquilo que foi dado a ela. Ela não sentou para poder avaliar aquilo. Mas como ela tem o problema da ansiedade, ela vai se ver, né, fechada para conseguir realizar aquilo, e vai se perder, e vai ser muito difícil mesmo. Então, por que é pecado? Porque a procrastinação é resultado de diversas coisas que estão acontecendo no meu coração. Algumas pessoas relacionadas a um ponto, outras a outro. Então, isso é importante. Procrastinação não é algo isolado, mas é resultado de muitas outras coisas. Por exemplo, a pessoa é preguiçosa. Por que ela é preguiçosa? Né? Ela é preguiçosa por quê? Porque tem outros fatores ligados a isso. Então, eu preciso entender que fatores são. Uma coisa que é importante também nós destacarmos, né, é que o problema da procrastinação pode estar ligado também a um problema fisiológico. Pode também estar. Mas isso não quer dizer que a pessoa não aprenda a fazer. Por quê? Assim como o TDAH pode estar ligado a um problema, né, de pequenas lesões no córtex pré-frontal, essa região que nós temos aqui, né, os neurocientistas dizem que pequenas lesões onde fica ali a parte da atenção, onde que fica a parte que nós buscamos direcionar o foco da atenção, ali pode causar na pessoa uma dificuldade. Então, a gente precisa saber disso também. Né? Pode sim ter algo ligado à fisiologia, mas isso não quer dizer que a pessoa que tenha essas lesões não tenha condições de fazer. Uma pessoa que tem problema de TDAH, isso não quer dizer que ela não tenha condições também de ser direcionada a fazer. Aí já é uma outra coisa, já é um outro tipo de tratamento, mas é importante nós destacarmos, porque quando nós falamos que é pecado, nós não estamos generalizando que tudo é pecado, mas na sua grande maioria é resultado, sim, de várias situações pecaminosas. Mas tem também a questão fisiológica que precisa ser destacado, né? Você vê a sabedoria, e é muito interessante que as mensagens aqui, os conteúdos que a gente busca trazer sempre são cristocêntricas, né? Como é interessante, Cristo tem resposta para tudo, até com esse discernimento, né, de algo físico, né, pastor? E como a gente às vezes a gente dá desculpa de cultura, como eu falei antes e tal, e como Cristo traz as respostas para tudo é muito interessante, né? Inclusive, quando as pessoas querem mudar em relação a isso, porque identifica, tá, é um problema, é um pecado, eu identifico. As Escrituras também nos revelam como que a gente consegue mudar, né, pastor? Totalmente. Eu li hoje, vindo para cá, eu abri o Instagram, né, no momento, e eu vi uma frase muito interessante do reverendo Heber Júnior. Eu não vou conseguir citar toda aqui, que eu não gravei, mas ele dizia assim: se nós trabalharmos como o Senhor requer de nós, ou ele diz, se nós trabalharmos como o Senhor, nós vamos redimir muita coisa. Uau. Por quê? Porque Cristo é o nosso modelo, é o nosso padrão. E se nós vivermos como Ele, lógico que nós vamos conseguir ser zelosos, glorificar a Ele no realizar. E esse é o objetivo, né? É entender o propósito da minha existência quando eu estou vivendo para Ele. Então, isso é muito importante. Então, essa frase é muito legal. Pastor, só um adendo. Eu lembrei, acho que foi com o senhor que eu conversei sobre redimir o tempo. A gente falou de fazer esse programa ainda? Foi com você? Falou. Então, vamos fazer esse programa, que esse assunto é muito interessante, mas agora vamos voltar para a procrastinação. Tá. Como mudar de acordo com as Escrituras? Então, esse é o ponto. Como mudar? Né? Como nós apontamos, emoção, coração. Acho que a gente precisa conhecer o coração. Nós precisamos listar o que nos leva a procrastinar. Listar esses problemas para que, identificando eles, nós possamos ir na Escritura e tratá-los. Por quê? São hábitos que nós vamos gerando e esses hábitos precisam ser mudados. Mas a gente não muda um hábito de uma hora para outra, né? Ninguém, né, vai fazer isso sozinho também. Então, eu preciso
ir para a Escritura e verificar, olha, a procrastinação está sendo resultado da minha ansiedade. A minha ansiedade é um problema, por quê? Porque quase que eu estou entrando num outro tema, né? Mas abrindo um parênteses. Vou anotar aqui tudo, para fazer vários programas. Mas Mateus 6, né, deixa muito claro que a ansiedade, ela é uma preocupação excessiva. Sendo uma preocupação excessiva, a ordem lá de Jesus é, se você anda ansioso, você está em pecado. Por quê? Porque você não está confiando nele. Então, veja, eu preciso então identificar se a ansiedade está gerando esse desconforto em realizar as minhas atividades, eu estou adiando elas e quando vejo, no momento de entregar, eu estou me desesperando, então eu preciso olhar para a Escritura para ver o que eu mudo em relação à ansiedade, o que coloco no lugar, né? Então é o aspecto da confiança. Colossenses capítulo 3 é um texto fantástico, né? Paulo vai mostrar que, olha, eu preciso pensar e buscar as coisas do alto, não as que são daqui da terra. Esse é o princípio de quem vive com o propósito de glorificar a Deus. Ele vive olhando e buscando as coisas do Senhor aqui, enquanto caminhamos nessa peregrinação. Mas ele depois vai destacar que eu preciso fazer morrer a minha velha natureza e me revestir desse novo corpo que foi dado por Cristo, dessa nova vida espiritual, revestido, pois, como eleitos de Deus. E ali Paulo vai colocar uma lista, né, das obras da carne, assim como lá em Gálatas, e depois ele vai colocar uma lista de frutos do Espírito, assim também como Gálatas aponta. Depois disso ele vai dizer, habite ricamente em vós a palavra da verdade. E aqui é o ponto. E aí ele vai dizer, aconselhai-vos e instruí-vos mutuamente. Então eu preciso mudar, olhando para o hábito e vendo um outro que eu posso substituir. Esse hábito está na Escritura. Então eu vou mudar por uma coisa que glorifica a Deus. Só que eu não vou conseguir sozinho. E aí entra o versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra da verdade e instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Então eu preciso de alguém para me ajudar nesse processo. Então eu busco uma pessoa de confiança que vai me fazer ver Cristo, conhecer a Cristo, desenvolver as minhas dificuldades no Senhor, para que eu possa então fazer com que esse novo hábito se torne de fato o meu estilo de vida. E aí eu vou mudar. Mas se eu fizer isso tudo sozinho, vai ser mais difícil, né? Vai ser mais difícil. Por isso que a igreja é essa união, né, de vários membros dentro de um corpo, cada um ajudando um ao outro. Então, quando um tá com o joelho decaído, como diz Hebreus, o outro que está mais forte vem, levanta e ajuda a continuar a caminhada. Então, esse é isso. Então, eu preciso mudar, olhando para a Escritura e vendo como substituir aquele hábito que está me levando a procrastinar. E aí, depois, buscar ajuda com pessoas que podem, de fato, ser esse suporte no processo da mudança. E aí, sem dúvida nenhuma, eu vou conseguir vencer. Mas sozinho, é muito difícil. É muito difícil. Muito bom. Nossa, eu estou fazendo uma autoavaliação. O pessoal está participando aqui, ó. A Ruth Sobrinho colocou: eu estou sempre adiantado em quase tudo que eu faço. Deixar para depois só o que realmente não preciso fazer naquele momento. A Valderiza colocou: ótimo tema. Às vezes me vejo assim, né? Procrastinando. Ou a Josiane colocou, fez uma pergunta, né? Se caso caso eu fizesse uma programação e estava fazendo tudo certinho, mas teve um problema, um imprevisto e não conseguiu terminar a tarefa. Isso também é uma procrastinação? Não, isso depende, né? Se ela deixou a tarefa para a última hora, sim. Né? E a última hora é sempre o problema. É sempre o inimigo, é sempre o problema. Agora, não, se ela fez o planejamento, se ela tem tempo ainda e aconteceu um imprevisto não realizar essa atividade, né? Aí não, de forma alguma, né? Porque imprevistos aparecem, né? Nós não controlamos a nossa vida como um todo, né? Nós planejamos, mas as coisas vão acontecendo. Então a gente tem que se adaptar a elas, mas sem se esquecer das prioridades, né? Então eu tenho que ter a prioridade de fazer essa tarefa, eu vou fazer essa tarefa, apareceu um imprevisto, resolvo o problema do imprevisto e volto para ela para continuar resolvendo. Agora, se esse imprevisto vai tomar todos os dias que você tem para frente para resolver
essa tarefa, aí você vai ter que se readequar ao seu tempo, né? Talvez tendo que acordar mais cedo, talvez tendo que dormir mais tarde, para encaixar dentro, né, do tempo dela um horário também para fazer o que foi de imprevisto. E aqui a Valdelisa colocou: preciso vencer essa área, orem por mim. O Adriano mandou um bom dia, irmãos, graça e paz, lá de Fortaleza do Ceará. A Patrícia fez uma pergunta também, colocou: pastor, algumas pessoas são mais suscetíveis à procrastinação do que outras? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Mas isso não tem a ver com aquilo que você falou, cultural. Isso tem a ver com o desenvolvimento de caráter. A forma como a pessoa ela foi treinada a ser. Né? Então, desde pequena, a forma como ela foi ensinada. Se for uma pessoa que ficou desgarrada no cuidado dos pais, foi colocado para ela lá, não, vai lá, joga videogame. E a pessoa fica horas e horas jogando videogame, focado só naquele videogame, né? Esquecendo do mundo à volta. Né? Então, se essas questões foram, né, direcionando a vida e o caráter delas, essas pessoas, de fato, no hoje, vão ter mais dificuldades do que outras que sempre viu um pai que era mais dedicado, que era mais centrado. Aí ele viu que o pai era mais do planejamento e caminhou na direção do pai, que queira fazer isso. Ou pode ser o inverso. Vendo o pai todo bagunçado, falando, não quero ser como meu pai, quero fazer diferente. Então, também acontece. Então, de fato, terão pessoas que vão ter mais dificuldade. Mas isso não é desculpa para mudar. Não é desculpa para mudar. Assim é conosco em relação à nossa vida com Cristo. Cada um é diferente. Eu sou diferente do Pedro, né, da Lídia, nós somos diferentes uns dos outros. E a forma como Deus trabalhou no nosso coração, né, também foi diferente. No entanto, o propósito ideal que Ele coloca para os seus filhos é o mesmo. É o mesmo. Entendeu? Então, glorificar a Ele. Como eu vou glorificar Ele? Né? Conhecendo, desenvolvendo a minha fé e tudo mais. E isso é para todos. Então, não tem desculpa. Eu posso mudar. Mas tem pessoas que, de fato, vão ter mais do que o outro. Pastor? Excelente pergunta. Saber também, porque às vezes é uma questão que pode ser um testemunho também nosso, né? Sim. Quantas vezes a gente não escutou falar assim, nossa, mas ele é crente, é tão enrolado com as coisas, tal, né? Isso acontece bastante também, né? E por isso que entra na ideia do pecado, né? Já pensou? Nós estamos dando mau testemunho. Isso acontece muito. Um seminário, né? Como exemplo, um seminário, na época que eu estava lá, acontecia demais. O professor dava no início as emendas dos cursos. Então eu já sabia o que eu tinha que fazer, os prazos que eu tinha e a atividade que eu precisava a realizar. Então, tinham pessoas que pegavam e já começavam a agendar a vida e fazer todas as atividades, mesmo com as coisas da igreja e tudo mais, se conseguia. Chegava, já estava aí com um mês de antecedência, com quase tudo pronto. Agora tinha outros que ia deixando. Não, depois eu faço. E passava a madrugada toda acordado, na madrugada que antecede a entrega do trabalho, acordado, fazendo aquela atividade, e aí chegou o dia, não conseguia ir nas aulas, porque tinha que faltar para terminar, e ainda pedi uma chance para o professor, para que o professor deixasse que ele entregasse até o final do dia. Isso é um mau testemunho, isso é pecado. Por que ele não fez antes? Por que o outro conseguiu fazer e ele não? E isso eu via muitas vezes na vida dos solteiros. E o cara casado com 2, 3 filhos, filho recém-nascido. Eu tive essa experiência, né? Eu tinha uma filha recém-nascida no período do seminário, a gente ganhou a nossa primogênita, né? E eu fazia essas tarefas, eu conseguia adiantar as tarefas, né? E eu via alguns irmãos com até 3 filhos, tendo mais trabalho na igreja do que eu e também fazendo a mesma coisa, tendo 1 mês, 2 meses já com o trabalho, né, pronto, antes de que entregasse. Os solteiros não, que teriam mais tempo ainda. Olha. Então, isso revela, né, de fato, um coração que precisa ser mudado. Porque se ele age assim, ele vai agir assim onde? Em qualquer lugar, porque isso é parte dele. Não é só em relação à escola, mas vai ser em relação à igreja, vai ser em relação ao tratamento com a família, vai ser em relação ao tratamento com as pessoas. Então, essa pessoa ela vai carregar essa dificuldade em todas as áreas, porque isso é o estilo
de vida dela precisa ser mudado. E como todo pecado, né, pastor, nos traz peso, nos traz tristeza, e às vezes a pessoa quer mudar e também não consegue, né? Eu sei que o senhor já falou, já deu algumas referências bíblicas importantíssimas que já são suficientes para mudar, mas eu queria perguntar se tem mais alguns passos práticos, se tem alguns passos práticos que a pessoa pode dar para começar a mudar isso. Tá. A gente não consegue colocar todos aqui, né? Mas o que a gente poderia parar para pensar em algumas coisas, como por exemplo, a Escritura aponta para entender o propósito da nossa existência. Então isso é o primordial, né? Nós estamos aqui para glorificar a Deus. Mateus 6 vai colocar lá que nós precisamos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e demais coisas serão acrescentadas. Então a minha prioridade é glorificar a Deus. Em tudo que eu vier fazer, eu vou glorificar a Deus. Em Colossenses 3, depois que Paulo vai falar habite ricamente em vós, ele vai dizer lá também que, olha, tudo que viermos fazer, seja palavra e ação, fazer tudo para a glória de Deus. Então, entender esse propósito é importante. Para depois, de forma prática, eu começar a pensar em algumas coisas. Como, por exemplo, a pessoa precisa criar rotina? Precisa. Ela precisa. Mas tem pessoas que não vão se adaptar à rotina. Então, uma rotina mínima vai ser o que vai ajudar nesse processo, né? Então, o que seria isso? Uma coisa prática. Muitas pessoas deixam para fazer a devocional no final do dia. Não é bom, porque você passou um dia com diversas lutas, diversas dificuldades, sem ter um alimento para poder te direcionar diante de cada uma delas. E quando você chega em casa, chega cansado. E aí vem outros pormenores ali que vão acontecendo, e aí você vai parar para estudar, você não vai conseguir, porque sua mente não vai estar totalmente focada. O processo atencional, ele escolhe a melhor maneira de armazenar o conhecimento. Então, a gente precisa ter aí a eliminação aí de coisas que vão atrapalhar nisso. E às vezes o cansaço não vai nos ajudar. Então, eu sempre ensino para os meus crentes que nós precisamos fazer isso em primeiro lugar da nossa vida. Então, mas eu acordo quase na hora do trabalho. Então, acorde antes. Se você consegue acordar para o seu trabalho, você consegue acordar antes também. Então, vamos pensar aí colocando 1 hora do dia, né? 1 hora do dia. Então, você levanta mais cedo, antes de fazer todas as coisas, faz a sua devocional, gasta ali 15, 20 minutos, estou jogando baixo, 15, 20 minutos, mas entenda o que você está lendo. Tem pessoas que lê o texto, ora e amém. Mas aquilo não vai ficar guardado, ele não vai ficar pensando naquilo porque ela não entendeu. Então é importante você entender o que você está lendo. Faz as perguntas por texto, as perguntas indutivas, escreve, rabisca, mesmo que seja 1 versículo, 2 versículos, isso é muito importante, porque isso vai ficar guardado com você durante o dia e Deus vai mostrar como isso vai ser aplicado no seu caminhar. Então faça a sua devocional, buscar por esse primeiro lugar o reino de Deus. Depois é importante você bombardear o seu coração com as coisas dele. Então hoje você tem aí a Rádio IPP, né, que tem os programas e as músicas. Então, durante a sua caminhada ao trabalho, coloca lá no carro, coloca, né, no fone de ouvido, no metrô, no ônibus, escute isso, pegue então mensagens que vão edificar a sua vida e vai se alimentando até o trabalho, né? Depois, no trabalho, entenda, você está ali como uma testemunha viva do Senhor. Então, como nós citamos o Heber Júnior dizendo lá a respeito do trabalho, você precisa redimir aquele povo. Você precisa mostrar para aquele povo que, de fato, a vida com Deus é valorosa. Como você vai fazer isso? Mostrando que você está ali para ser o melhor e fazer o melhor. Não para eles, mas para a glória de Deus. Então, dedique-se a isso. Então, isso é muito importante. Então, a rotina mínima que eu sempre falo para as pessoas fazerem é a devocional, ter uma boa leitura, né? E não se frustrar se durante o dia você não conseguiu realizar todas as coisas. Parar, escrever o que você não conseguiu, refletir a respeito daquilo e pensar em como fazer amanhã. Mas pode ser que até no amanhã você não consiga. Não se frustre, volte e vai tentando até você conseguir. Tá? E entenda que o seu tempo, ele é precioso.
E esse tempo é precioso porque, aí você até comentou, né, da ideia do redimir o tempo, né? Vamos só citar lá. Efésios 5 vai dizer para nós lá sobre remindo o tempo que os dias são maus, né? A palavra remir, né, a gente já tinha comentado antes, a palavra remir, ela tem a ver com, no período, né, ali era um período de você saber escolher a melhor mercadoria dentro do comércio. Então você vai escolher a melhor mercadoria para poder desfrutar dela. A ideia do remir, que os dias são maus, é justamente ensinando que nós precisamos escolher melhor o nosso tempo e saber cuidar do nosso tempo, a fim de que, nesse tempo, possamos fazer o que é primordial, glorificando a Deus em cada uma das áreas que eu vou vivenciar durante o meu dia. Então, remir o tempo é muito importante, porque eu estou aqui para testemunhar, eu estou aqui para, de fato, fazer diferença. Então, aí você cita lá 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, eu acho assim, que se você ter essa rotina mínima de devocional, de uma leitura para alimentar o coração também, né, e depois fazer suas atividades e no final reavaliá-las, seria ótimo. Agora, se você conseguir fazer, tem o Trello, né, hoje, né, tem diversos programas que você pode ter gratuito, você conseguir criar ali aquilo que você precisa fazer daquele dia, você faz aquilo antes de começar o dia também e tentar realizar, isso vai ajudar muito também. Então, algumas coisas práticas. E aí é muito importante destacar uma coisa só. Celular está na nossa mão. Rede social é um dos piores problemas. É aquilo que mais agrava a nossa procrastinação. Tem gente que está estudando com o celular do lado. E aí, está ali, daqui a pouquinho toca a mensagem, a ansiedade de ver aqui está escrito, ver se as pessoas curtiram as suas fotos no Instagram e tudo mais, vai tomar o seu tempo. Quando você vê, opa, agora eu não posso mais fazer isso, eu tenho que ir embora, eu tenho que fazer aquilo, Mas, nossa, eu não produzi nada. Por que você não produziu nada? Porque você não focou. E aí não adianta. Além de você ter a dificuldade com o tempo, você vai ter a dificuldade com o conhecimento. Por quê? Porque você está dividindo o seu tempo com duas coisas e não dá certo. Se você não focar nela, você não vai conseguir. Né? Então, isso é muito importante. Tomar cuidado com as nossas redes sociais. Eu tenho um amigo que fez, o presbítero Mateus, lá da minha igreja, eu falei que ele até que talvez citaria ele. Ele fez uma coisa muito interessante. O que ele fez? Ele pegou no celular, né, e colocou lá o controle dos pais. Então, ele determinou um tempo que ele vai ficar no Instagram, no Facebook. Então, ele controlou isso. Então, eu achei muito interessante. Lógico, isso é um recurso que eu posso fazer. Só que eu preciso entender que se eu não mudar o meu coração, mesmo jeito que eu coloquei o tempo para eu ter nas redes sociais, eu também posso ir lá e tirar o tempo e continuar, né, atrapalhando o meu dia com ela. Então, eu preciso tomar esse cuidado. E rede social revela muito também o nosso coração, às vezes o ídolo do nosso coração, que pode ser as redes sociais, as curtidas das pessoas, né, o que eu posto, se eu tenho muitos seguidores, tudo isso pode ser um ídolo para nós também. Falei bastante, né? Obrigado, que ótimo. E já juntei uns 4 temas aqui para uns 4 próximos programas, pastor. Muito bom. Queria agradecer já, pastor, por estar aqui, pela disponibilidade, por sempre nos ajudar aqui, né? Sempre trazer um conteúdo para a gente, não só no Mãe PP, mas assim, por toda a comunicação aqui. A gente agradece demais, pastor, pela sua disponibilidade. E pedir para você deixar uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, o pessoal que está aí com a gente. Tá. Dizer para vocês que esse é um problema de todos nós. Eu também luto com isso, né? Eu preciso aprender com isso. Mas eu não posso esquecer de algo que é primordial. Nós fomos chamados para fazer diferença nesse mundo. Nós não fomos chamados para continuarmos os mesmos. Nós fomos chamados para, a partir da Escritura, entender que as virtudes reveladas ali, que são frutos do Espírito, elas precisam estar em evidência em minha vida. Então eu preciso amar, eu preciso ser manso, eu preciso ser longânimo, eu preciso, né, ter domínio próprio. Essas questões mudam a forma como eu penso, como eu vivo, como eu sou nesse mundo. E isso vai nortear todas as coisas. Porque quanto mais eu conheço de Deus, mais eu quero me alimentar dele, mais eu quero me desfrutar do conhecimento dele.
E aí eu vou crescendo, né, nesse pleno conhecimento do Senhor. Eu vou deixando de ser aquela criança que está sendo amamentada para ser uma pessoa mais experiente. E tudo isso tem que ser o padrão norteador da nossa vida. Nós precisamos mostrar para o mundo que nós estamos aqui, redimidos por Cristo, a fim de, como agente deles, também redimir a cultura, redimir o trabalho, redimir todas as outras coisas que eu estou inserido. Então vejam, se você está procrastinando, é importante que você saiba que isso é pecado. Você precisa de ajuda, você precisa de fato mudar esse comportamento, porque você não está glorificando a Deus com isso. Você quer glorificar a Deus, você quer fazer a diferença, você de fato quer fazer aquilo que Deus estabeleceu para você? Então comece mudando esse padrão de vida. Não fique gastando tempo nas redes sociais, no Netflix da vida, né, no Amazon Prime, entre outros, né, as plataformas de streaming, né, mas de fato dedique ao Senhor, porque Deus espera isso de nós. Os dias são maus, nós precisamos remir o tempo. Que Deus nos ajude, tanto a você quanto a mim, quanto a nós que estamos aqui. Nós precisamos aprender muito, muito, muito. Mas nós só vamos conseguir isso se nós entendermos o propósito da nossa vida e buscarmos viver esse propósito crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Então essa mensagem que eu quero deixar para vocês nessa manhã. Reverendo Robert Mota, que honra tê-lo novamente no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. Que bom ouvi-lo sempre. Espero que seja mais uma de várias que virão também. Muito obrigado, é muito bom ter você aqui com a gente, trazendo isso tudo. Obrigada mesmo. Eu agradeço Pedro, agradeço ao pessoal e toda a equipe que prepara esse ambiente para a gente poder comunicar o Evangelho do Senhor. Um abraço a todos. Amém. Louvado seja Deus, a gente entrega o elogio para Ele, porque o que temos de bom vem dele, né? Isso é aí. verdade. Gente, tem um recado muito legal agora, sabe de quem? Do Emerson Fittipaldi, isso mesmo. Ele visitou a nossa igreja, esteve lá na nossa igreja em Pistoia, na Itália, e ele fez um vídeo, gravou e mandou pra gente. Vamos assistir esse vídeo. Este final de semana foi agitado na cidade de Pistoia. Em clima de Fórmula 1, não só as atividades da igreja que estão retornando pós-pandemia de forma rápida e abençoada, mas a comemoração dos 50 anos da primeira vitória do Grande Prêmio dos Estados Unidos do Emerson Fittipaldi, da Fórmula 1. O evento contou com a participação do tenente Luiz Wagner Canache e sua esposa. Ambos são membros da Igreja Presbiteriana de Pistoia. O encontro foi no Monumento Votivo e também na Igreja Presbiteriana. O reverendo Samuele Barocelli, juntamente com a sua família e a igreja, receberam Emerson Fittipaldi, sua esposa e filhos. Foi um dia muito especial de agradecimento e homenagens. Esteve presente também o presidente do Clube Ferrari da Toscana. Juntamente com o grupo, dá para ver as Ferraris estacionadas em frente à Igreja Presbiteriana de Pistoia. Tainá Félix para o Manhã IPP. Muito bom, Tainá, muito bom, muito bom. Fique ligado, sempre muito bom. E tem até mais um vídeo que ele gravou que eu achei que estava aí, mas a gente mostra no outro dia aí no Manhã IPP. Mas é muito gostoso ver ele participando, né, da igreja em Pistoia, na Itália. Mais uma igreja, um braço aí da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E a dica de leitura de hoje é do livro Sermões contra a Preguiça, do Tiago Cavaco. Nos dias de hoje, talvez não seja exagero dizer que boa parte de nossa cultura seja tolerante com a preguiça. Antes, ela era condenada por ser tida como comportamento condenável. Hoje, é muitas vezes considerada um traço de caráter. Deixou de ser algo mal, que se fazia para ser algo neutro, que não se pode controlar. Em 6 sermões contra a preguiça, o autor expõe habilmente 6 passagens bíblicas que confrontam a nossa cultura nessa área tão primordial e revelam a preguiça disfarçada em disposições e ações do dia a dia que normalmente não vemos como preguiça. A obra é um poderoso antídoto à letargia e ao ativismo do nosso tempo. É uma análise profunda que nos leva a repensar diante de Deus o trabalho, o ócio, o lazer, o uso do tempo, o tipo de vida
que glorifica a Deus. Essa é a dica de leitura de hoje, 6 sermões contra a preguiça. Bom demais, você viu que a gente está fazendo tudo, stories que eu edifico quando foi o pastor Thiago Cavaco, e agora a dica de leitura também, ó, tudo amarradinho aqui, tudo certo. E eu quero falar para vocês as notícias, o que está em alta, o que o pessoal procura, o que está em tendência no Google de ontem para hoje. Eu falei muito rápido, mas antes a nossa melhor vinheta já feita, mais produzida. Pode colocar, por favor, pessoal? Fechou nosso Stories que edificam, não, nosso Dá um Google, aí ó, já começa a juntar todos os quadros, né? Primeiro, o que está em alta, o que o pessoal está procurando no Google, o que foi repetido demais, foi Kim Jong-un. Por que o pessoal está querendo repetir o ditador lá da Coreia do Norte? O que está acontecendo? Ele fez um discurso e ficou um pouco emocionado e tal. E aí, como é totalmente fechado lá, e ninguém tem acesso, não tem imprensa nem nada, tudo que há de notícia, né, tipo, reverbera, porque tanta questão que estavam falando que ele estava doente, para saber como é que é a situação do país, né? Mas ele fez um discurso chorando, falando que errou algumas coisas, mas trazer essa notícia aqui do Down Google, né, que foi publicado em vários sites de notícias, para a gente lembrar de orar pelos nossos irmãos lá na Coreia do Norte, que estão sendo perseguidos, esse país tão fechado, esse país tão ríspido com o evangelho, né, que a gente possa orar para que caia essa ditadura e as pessoas consigam ter a liberdade de pregar e também escutar, né, sobre o evangelho. Além disso, o que o pessoal procurou que estava em alta de ontem para hoje foi Dia das Crianças, ser criança e frase Dia das Crianças. Então, como o Dia das Crianças gerou bastante coisa, né? E para falar que nossa semana inteira aqui do Pinheirinhos está sendo especial para o Dia das Crianças. Foi ontem, mas a gente não para, né? Você continua aqui com conteúdo semana inteira para a criançada e tá demais, tá muito legal. Ontem eu assisti em casa e dei muita risada aqui, ó. A gente indica e assiste mesmo, hein? Então, ontem feriado estava em casa, fiquei assistindo. E por último, o Prime Day, aqui, ó. A Amazon, né, tem o Amazon Prime, né, para o pessoal que assina, é assinante, e tem o Prime Day que a Amazon não está pagando para a gente fazer essa propaganda. Não é propaganda não, estou só dando notícia, tá? Ele está até amanhã com promoção em várias coisas, com o Echo, que é um negócio que é o de voz lá, que você consegue falar na casa, ele faz algumas coisas, e o Kindle também tem alguns Kindles lá, né, aquele que você vê os livros digitais. Então, por isso que eu coloquei essa notícia aqui, para você que gosta de ler coisa digital, gosta de ler nos tablets e tal, para você ficar ligadinho, porque tem bastante promoção. Quem sabe você já não pega e já lê o livro da nossa dica de leitura aqui hoje, com o que está mais sendo pesquisado no Google. E falando em dica de leitura, essa semana nós vamos trazer dicas de livros infantis, já que é a Semana das Crianças. E eu quero pedir para a Letícia. Letícia, conta para a gente qual é a dica do livro de hoje. Oi, Lídia. Oi, Pedro. Tudo bem com vocês? Boa manhã para cada um de vocês aí de casa. Eu estou aqui no Cefas para gravar o Dica de Leitura de hoje. E a dica é Minha Bíblia Criativa. Bom, o seu filho ou sua filha vai ficar muito feliz quando eles lerem isso aqui e poderem desenhar e pintar, né, dentro da Bíblia. Tem uns pontinhos para ligar, tem várias coisas lúdicas. É bem interessante para cada um deles. Então, se você quer que o seu filho instigue a criatividade e cresça espiritualmente, essa Bíblia Criativa é ideal para esse momento. Sem falar que pode instigar também a comunhão da família. Você pode pintar junto com o seu filho e ter esses momentos mais leves e descontraídos. Essa foi a dica de hoje e eu fico por aqui. Tchau, tchau. Que delícia, gente. Indica, porque as crianças amam, dá para ver, nítido, que elas amam esses livrinhos. E excelente dica. E falando no Cefas, amanhã nós temos um programa especial falando do Cefas, então fique ligadinho. É isso aí. E também temos os aniversariantes do dia. Vamos ver quem está de aniversário hoje. Ai, meu Deus.
o Zaine, quem está de aniversário hoje, membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e também para você que não é membro, mas está fazendo aniversário, receba o nosso parabéns, nosso abraço com carinho. E os membros da igreja que estão de aniversário hoje, dia 13 de outubro, é o Iago Rodrigues, o João Guilherme dos Santos, a Maitê Valério, o Vinícius Ortega Brandão. Feliz aniversário para você, que Deus te abençoe esse ano novo que está começando com muito amor e carinho. É o nosso desejo aqui do Manhã IPP para você. Tá vendo aqui? A gente faz até rima, até poesia. Aí, ó, tá tudo junto. E reforçar o parabéns de ontem, né? Ah, é verdade, o pessoal que fez aniversário ontem, né? Como teve a programação muito legal da Andapef aqui. Mas frisar também um parabéns para a Letícia. Você que já viu a Letícia aqui, ó, que deu dica de leitura, no aniversário dela ontem. Um parabéns, Letícia. E vou aproveitar o espaço aqui rapidinho e mandar um parabéns também pro meu vô, que tem mais gente da minha família fazendo aniversário hoje. O vovado, parabéns, que Deus continue te abençoando. Ai, que bênção, isso aí, Letícia. Um grande abraço para você e a gente te ama muito. E obrigado pela dica do livro, por tudo que você é na nossa equipe. Que Deus te abençoe e continue te abençoando. É isso, né, Pedro? É isso, fica por aqui. Se Passa Deus muito quiser, rápido, né? rápido demais. Nossa, hoje foi bem legal. É verdade. Todo dia, né? Cada dia, para mim, tá mais legal ainda, porque tá os temas legais, os convidados maravilhosos, né, Lídia? Mais gente assistindo, participando. Ó, quero falar um negócio para vocês. Eu amei os comentários de hoje, vocês participando. Todo dia eu amo, mas aumentaram e vocês estão participando. Isso é muito legal, porque a gente consegue se comunicar, a gente acaba conhecendo mais você. Tem várias pessoas que a gente já conhece, né? Então, continue participando e mandando com a gente. Isso. Ontem senti falta, que a gente não estava aqui, né? Faz falta já, né? E se você está gostando do conteúdo, compartilha. Compartilhe. Manda nos seus grupos, curte aqui também, se inscreve, né? Compartilhe para que mais pessoas tenham acesso, né? A escutar uma palavra tão legal hoje do pastor Robert, né? Tantas coisas. Então, compartilhe. Se Deus quiser, amanhã a gente está de volta. É verdade. Fiquem com Deus e a gente espera você amanhã. Lembrando que hoje à tarde tem Sempre Juntos com a Tainá e também tem o culto das mulheres depois, tá bom? Então, fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.